No início, a cidade despertou como qualquer outra manhã. Carros nas avenidas, passos apressados nas calçadas, o ruído constante da vida urbana. Até que, nas extremidades do mapa, uma névoa espessa começou a aparecer. Ela não se movia com o vento, não se dispersava com o calor, não pairava sobre o chão, parecia surgir de dentro dele. Alguns acharam bonito, outros estranho. Mas ninguém imaginou que aquele seria o último dia em que o passado teria importância. O primeiro desaparecimento aconteceu no fim da tarde. Uma família atravessou a cortina branca. Voltou minutos depois, mas voltou vazia. Os olhos estavam abertos, mas sem foco. As palavras eram simples, quebradas, como se tivessem acabado de aprender a falar. E quando perguntaram seus nomes, eles apenas olharam em volta como se estivessem vendo o mundo pela primeira vez. O nome, a casa, a história, tudo havia sumido. Em questão de horas, a névoa avançou como um cerco silencioso. Estradas desapareceram. Túneis se transformaram em cavernas brancas. O aeroporto se tornou uma ilha isolada, até que as luzes da pista sumiram completamente. Eventuais tentativas de evacuação pararam quando motoristas esqueciam para onde estavam indo. A névoa não atacava fisicamente. Ela apenas esperava. E assim, o mundo externo perdeu o contato com a cidade, talvez para sempre. Com memórias apagadas em massa, o caos inicial deu lugar a um silêncio profundo. Pessoas vagavam pelas ruas, levantando objetos sem saber para que serviam. Livros eram folheados como se fossem arte abstrata. Fotografias eram observadas com estranheza, como se retratassem desconhecidos. Sem passado, sem culpa, sem história, um novo tipo de sociedade emergiu. Improvisada, frágil, instintiva. A cidade não tinha líderes, tinha sobreviventes. Ainda que ninguém lembrasse de quem eram, todos sabiam exatamente o que evitar: a névoa. Ela agia como um espelho branco, refletindo um medo instintivo. Pessoas que chegavam perto demais tremiam, como se algo dentro da névoa a chamasse. Outros ouviam vozes, suaves, distantes, familiares, e alguns simplesmente caminhavam em sua direção, como sonâmbulos. Esses nunca retornavam. Com o passar dos dias, começaram os sonhos. Pedaços de lembranças surgiam sem contexto. Um quarto azul, um cachorro correndo, uma música distante. Mas os detalhes estavam distorcidos, rostos derretidos, lugares que não existiam, sons que não pertenciam a memória alguma. Era como se a névoa estivesse devolvendo fragmentos, mas de memórias que não combinavam com ninguém. Entre os esquecidos, um pequeno grupo se destacou. Não eram líderes. A cidade não tinha mais esse conceito. Eram apenas curiosos. Com lanternas, cordas e câmeras antigas encontradas em lojas abandonadas, eles decidiram investigar a névoa. Atravessaram a fronteira branca com coragem e uma estranha tranquilidade, como se estivessem retornando para casa. Atrás deles, a névoa fechou-se como uma porta. As câmeras registraram tudo até o último segundo. O grupo caminhando, a névoa engolindo o horizonte, as figuras ficando borradas. E então, uma por uma, começaram a esquecer seus próprios nomes. Eles repetiam palavras aleatórias, como crianças aprendendo a falar. Depois, silêncio. A gravação terminou com apenas uma frase, dita por uma voz desconhecida. Nós lembramos por vocês. Dois dias depois, uma caixa apareceu no centro da cidade, cintilante,
pesada, com um material que ninguém reconhecia. Ninguém sabia quem a trouxe, mas todos sentiram que deveria ser aberta. Dentro, o mesmo grupo de câmeras que foi levado e, em uma das telas quebradas, uma mensagem em letras pulsantes. A memória é alimento. Com o tempo, padrões começaram a surgir. Quando alguém perdia a memória, a névoa pulsava, como um organismo respirando. Quando alguém sonhava, a névoa ficava azulada por breves instantes. E quando alguém tentava recuperar o passado, a névoa avançava mais alguns metros. Era como se quisesse impedir que lembranças retornassem. Ou talvez fosse ela quem quisesse lembrar. Nas investigações improvisadas, um grupo encontrou algo adormecido sobre a cidade. Um laboratório subterrâneo, abandonado, cheio de equipamentos queimados. Entre papéis carbonizados, uma frase intacta. Memória coletiva. Fase de contenção. O laboratório parecia destruído, mas não por explosão. Parecia autodestruído, como se algo ali não quisesse ser encontrado. Na 12ª noite contínua dentro da cidade isolada, todos ouviram. Um murmúrio que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Não era uma língua. Não eram palavras. Era como se milhares de pensamentos se misturassem em um só sussurro. Alguns choraram, outros desmaiaram, e alguns repetiram em voz alta algo que ninguém entendia. Estamos quase completos. Algo estranho começou a acontecer nas casas. Fotografias começaram a perder nitidez. Rostos desapareciam, deixando apenas fundos borrados. Vídeos em celulares se tornaram estática, e espelhos mostravam reflexos lentos demais, como se demorassem a acompanhar os movimentos. Era como se a névoa estivesse apagando não só memórias, mas qualquer registro de existência. Um único sobrevivente, alguém que jamais dormiu desde que tudo começou a perceber algo que todos ignoravam. A névoa não avançava aleatoriamente. Ela se movia em direção às emoções mais fortes. Lágrimas, medo, saudades. Era atraída por memórias vivas, como um predador farejando calor. Agora, a cidade respira ao ritmo da névoa. Memórias desaparecem diariamente. Identidades evaporam como poeira branca. E a sensação crescente é de que a névoa não está tentando apagar a humanidade, mas reconstruí-la. Memória por memória, pessoa por pessoa. Talvez como uma colmeia. Talvez como um organismo, talvez como algo que sempre existiu, aguardando o momento certo para despertar. E a pergunta que ninguém consegue responder é: quando a névoa estiver completa, o que ela se tornará?